Mas teve um assunto aí que a gente estava batendo um papo, você me mandou hoje pela manhã, a respeito de certas mudanças que devem acontecer no futebol brasileiro. Conta essa história e vamos bater uma bolinha sobre isso, macho velho. O Petralha, né, que é presidente do Atlético Paranaense e é presidente também da Liga de Futebol Forte Brasil, né, que está propondo aí a criação de uma nova associação de clubes, né, uma nova liga de clubes. Ele revelou que a ideia dele é remodelar o calendário do Campeonato Brasileiro, né? Na realidade, o calendário brasileiro, trazer e espelhar o futebol europeu, e eu vejo até bastante coerência no que ele fala, porque ele fala assim, que enquanto a nossa janela está aberta para que os clubes europeus nos levem, eles estão se fortalecendo e a gente está se enfraquecendo aqui. E aí a proposta dele é que o campeonato estadual, eventualmente, ele possa durar o ano todo, que ele possa ser um campeonato em que as competições maiores possam enxertar, né, dinheiro nele, possam, de alguma forma, vir a ser a prioridade, e o estadual ele seja disputado com a equipe sub-23 para revelação de valores, o que eu, particularmente, concordo bastante, né? É uma coisa que isso já vem sendo falado, eu acho que o presidente que chegou mais próximo no esporte de falar isso, mas acabou não cumprindo na prática, foi o Arnaldo Barros, ali em 2017, né? Quando ele comentou a respeito da possibilidade de se utilizar um time alternativo no Campeonato Pernambucano. Muitas vezes o torcedor do esporte ele não quer essa alternativa, porque o torcedor do esporte é acostumado a ganhar, quer ganhar tudo, mas eu particularmente acho que o Pernambucano é um belo momento para que a gente possa fomentar o desenvolvimento de novos talentos, né? Para você saber com quem você pode contar, um Paulinho da vida, um Denival, um Vitor Gabriel, um Marcelo Aju, né, que são jogadores aí que são promessas da nossa base, que a gente precisa burilar os caras em campeonatos como esse. E, para finalizar aqui essa introdução, eu cito o Atlético Paranaense como o maior de todos os modelos, né? O Atlético Paranaense é um clube que hoje grande parte dos torcedores do esporte, eu, particularmente, tenho uma inveja branca do Atlético Paranaense, porque nós tínhamos tudo para ser um Atlético Paranaense. Eu tenho Atlético branca, Paranaense... preta, azul, verde, qualquer cor aqui. Se você analisar, Alessandro, o Atlético Paranaense é o clube que mais cresceu no Brasil nos últimos 20 anos. Né? Se você pensar, não, mas o Flamengo ganhou Campeonato Brasileiro, São Paulo foi tricampeão entre 2007 e 2009, mas eu estou falando de crescimento sustentável. E os pilares do Atlético Paranaense, eles são basicamente a questão de uso da base, a questão de, durante o estadual, eles poderem treinar e fazer uma pré-temporada extremamente forte, né? E investir no quadro de sócio, investir no patrimônio. Então, eu acho que é um excelente modelo a ser seguido. E a gente sabendo que a médio, curto, a médio e longo prazo tem resultado. É tanto que o Atlético Paranaense, eu estava vendo logo que estou falando no jogo, ontem, já foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana 2 vezes, Supercopa, salvo engano, foi uma vez, não é isso? Supercopa ele disputou a final, mas ele disputou não foi campeão, a final, não. Né? Pronto, pronto. Mas, enfim, disputou. E está atrás de uma Libertadores. E não duvide, vai atrás de um Mundial depois, a longo prazo, entendeu? Será que é tão difícil olhar para o trabalho do Atlético Paranaense e desenvolvê-lo? Né? Não precisa nem estar dentro do Atlético, você de fora você já percebe quais são as técnicas usadas. O problema, Ulisses, torcedor rubro-negro, não sei se você concorda comigo, acho que você vai concordar, Ulisses, você é um cara que vislumbra fora das quatro linhas muito bem, eu já vi você comentando, inclusive nas suas redes sociais, sobre outros assuntos, inclusive, mas assim, será que nós temos... por exemplo, eu estou vendo essa novela das 6, brincando aqui agora até com o assunto, o sertão pernambucano, né? A questão do coronel, do dono da cidade, né? Do filhinho do coronel, seu dono, e etc, etc, etc. Transporte isso para a capital pernambucana também, né? Sem querer dar nomes, mas tem um caso aí também de um rapaz aí, filho de uma família famosa, não sei o quê, também é parecidas, as histórias se repetem, acontecem, mas só para a gente ter uma ideia e eu adentrar aqui um pouquinho, será que a nossa sociedade, quando eu digo a sociedade, é quem deveria ou quem deverá assumir o nosso clube, né, de um médio a longo prazo, estará preparada sem essas mazelas que infelizmente nós temos, né, de nossa sociedade nordestina e em especial pernambucana, né, onde minha família é rica, eu posso,
O cara não estudou nada, mas é filho de, diz que foi formado, que não sei o que. Eu sou candidato ao esporte, faz uma publicidade massa, um marketing, presidente do esporte. Ou daquele cara que, de repente, né, ainda acha que uma história de, como foi o caso, é verdade isso aí, na última eleição, né, o SBT, né, o Silvio Santos, o Baú da Felicidade, né, que ensejou, inclusive, aquela entrevista lendária. Aquilo ali vai ficar... Eu vou morrer, aquela entrevista vai ficar para a história. Me dê meu microfone, né? Casca de banana, um cipó. Enfim, coisa que o vale aí, eu nem lembro mais. Mas quem não viu, veja, no dia da eleição. Então, eu temo por isso. Né? Tivemos um bonde agora andando. Tudo isso retrata em cima disso aí. A gente está pegando um exemplo de um clube em que é um cara que lutou contra tudo e contra todos. No início, todo mundo era contra o Petralha no Atlético Paranaense. É um cara que não é de muita conversa, não gosta de incompetência, não gosta de conversa mole. É foco, é dinheiro, é isso, é aquilo outro, é o Atlético Paranaense. Ele seria, aspas, me perdoe até a comparação, um Eurico Miranda, só que sem as mazelas do Eurico. É o Atlético Paranaense, pronto, e vamos lá. Rico, influente e tem uma mentalidade de dar a César o que é de César. Quem é que é da área X? Então, vou contratar o melhor, vou fazer aqui um chamamento, né, como diz hoje, ou um chamado, para ver quem são os melhores de cada composição. E vou trazer o cara, não é porque é meu amigo, não. Pode até ser, mas ele prova no mercado que ele é um bom profissional. E se não for assim, meu filho, vira uma prefeitura, como é o Sport Clube do Recife. Eu não estou dizendo que é hoje uma prefeitura. O esporte sempre foi uma prefeitura. Né? Sempre foi uma prefeitura. Vão aos meus, tudo. Aos inimigos, ou para quem não é do meu, que não está aqui fazendo sim, senhor, nada. Mesmo que tenha competência a mais do que de seus amigos. Enfim, eu temo por isso. Mas a ideia que você colocou, traduzindo para cá, é excelente. O mundo está vivendo em cima de quem? Do calendário de quem? Da Europa. Ou a gente se adequa, ou a gente vai ficar realmente com várias nuances aqui bem diferentes. O Atlético Paranaense, em todos os sentidos, me diga um sentido assim que você pode dizer que o Atlético Paranaense não presta. Tu tem, Ulisses, assim, alguma coisa que você diz, não, eu não concordo com isso. É difícil. Rapaz, eu estive na Arena da Baixada em 2018, naquele fatídico jogo que Magrão se machucou. É uma coisa invejável a estrutura do Atlético Paranaense. Você chega na praça em frente ao Atlético Paranaense, a ideia que você tem é que não é um estádio, parece um shopping center, o estádio. E uma coisa que me chamou a atenção, assim, sabe, Alessandro, você estava falando do Petralha aí, do Petralha brigar com tudo e com todos, em defesa dos interesses do Atlético Paranaense. Ele briga até com a organizada do Atlético Paranaense. A torcida organizada, a principal torcida organizada, os fanáticos, já teve problemas com Petralha por exigir, às vezes, alguns tipos de financiamento que ele não quer fazer, ou exigir locais no estádio com ingresso mais barato que ele também não quer fazer, porque ele pensa no caixa do clube. E aí, Alessandro, já que a gente está até falando de eleição, estamos num período aí efervescente de inclusive, polarização muito grande, né, por causa das eleições, sabe o que os dirigentes do futebol pernambucano, e grande parte aí dos que passaram pelo esporte, que é o nosso time, que é o ponto central aqui do nosso programa, me lembram? Eu cresci em Olinda, Alessandro, em Rio Doce. E havia um vereador lá, que eu não vou citar o nome, mas quem é de Rio Doce, se estiver na audiência, vai saber quem é, que ele ganhava eleições, assim, seguidamente. Acho que esse cara ganhou uns 4 mandatos seguidos. E sabe qual que era o principal... sabe como é que era o principal ponto de atuação dele? Ele dava colete, bola, cartão para os peladeiros. E grade de cerveja. Então, assim, a galera que era peladeira em Rio Doce tem 5 etapas. Eu não faço nem ideia hoje de quantos moradores, qual é a população de Rio Doce. Mas Rio Doce é quase uma cidade dentro de uma cidade. Então, tinha muito peladeiro, muito campo em Rio Doce, e essa galera toda e as suas respectivas famílias votavam nesse vereador por causa desse biscoito aí, né, que ele dava. Mas trabalhar em prol da cidade, não. Então, muitas vezes, presidentes e ex-presidentes do esporte ganham reeleição, ganham voto, popularidade com a torcida, sabe como? Ganhando o Campeonato Pernambucano, que não nos leva a canto nenhum, não nos faz subir no ranking da CBF, não nos classifica para outras competições e nos paga a bagatela de R$1 milhão. O que é R$1 milhão hoje para um clube do tamanho do esporte? Paga a mesma coisa para o Náutico, a mesma coisa para o Santa Cruz, que são clubes que, com todo respeito, estão numa dimensão diferente, num tamanho de grandeza diferente.
Então, muitas vezes, esses presidentes ganham popularidade com a torcida porque ganham o Campeonato Pernambucano. E é onde eu digo, é preciso pensar de forma mais progressiva, pensar mais longe, pensar na frente, e não somente ganhar a torcida com esses pequenos populismos, sabe? É isso que eu penso. O Jorge está falando aqui, mas qual é o foco? É o calendário ou só o calendário de repente? Né? Aí sou eu que estou agora traduzindo, né? Mais ou menos a pergunta. Jorge, o Petralha está fortalecendo o nome dele com relação aos que pensam contrários a fazer aquela liga, né, que surgiu um dia desse, até agora não andou mais. Por quê? Porque tem uma proporção de até 3,5 vezes mais ganhos daqueles clubes, né, Rio-São Paulo, aquela patota, mais do que o restante. E ninguém concorda mais com isso, porque está comprovado de que por nome não se deve ganhar, né, a quantia maior, e sim pelo que se demonstra dentro de campo, dentro das competições. Então, isso fortalece não somente o questionamento dessa turma aí, a liga, né? A provável liga que tanto falavam aí e que até agora não andou. Achavam que ia andar rápido e não andou. Então, não só fortalecer, mas também adequar o calendário, que aí fortalece ele aí, diminui as custas com relação a essas diferenças e adequa o calendário brasileiro ao calendário europeu, que você pode até achar assim, que besteira. Não é besteira, porque vai contra muitos interesses, né, de televisionamento, disso, aquilo, outro. Por quê? Porque vai ter calendário aí, tem gente que gosta. Claro, tem torneio de manhã, de tarde, de noite, em todas as competições. De repente, vai ter campeonato brasileiro, campeonato, enfim, a tradução aí a grosso modo, nos mesmos dias de jogos aí da Europa. Então vai competir. Como é que eu vou botar? Então como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou tabular? Então, isso é uma briga grande de cachorro grande, eu diria até parecida com 87, contra aquele refrigerante, contra a Platinada e Companhia Limitada. Então, né, e aquela revista, né, que tem o nome de um placar de jogo. Enfim, quem viveu sabe do que eu estou dizendo. Então, cara, é muito mais do que, aspas, apenas uma mudança de calendário, uma adequação de calendário com o futebol europeu. E o que o Ulisses colocou também aí, o Campeonato Pernambucano, que eu sou apaixonado também, mas acho que está há muito tempo precisando de uma renovação, aliás, de muitas renovações e de se vender no sentido mais amplo da palavra do marketing, né? Porque vale o quê? Para quê? Eu digo, eu fui fomentado em colégio por causa do Campeonato Pernambucano. E eu acho, não é? Ganhou, perdeu, não sei o quê. Eu era um dos únicos que eu comprava as camisas do esporte para vestir uns amigos que nem jogavam bola para ir jogar contra os meninos que eram do Náutico, que era a maioria da minha sala. E muitas vezes eu ganhava. Que eu pegava álbum bola, de figurinha do Campeonato Pernambucano, Alessandro. Quem de nós não teve, né, na infância, futebol cards, né? Aquele chiclete cheio de cara na boca, porque era o dia todo chupando chiclete para ter as figurinhas dos jogadores e dos jogos inesquecíveis, etc, etc, etc. Numa época em que, muitas vezes, a gente levava lapada no Nacional, né? Jogava contra a Rio São Paulo, lapada. Aí, de um tempo para cá, foi, graças a Deus, aconteceu essa diferença. Fala. Veja a realidade do futebol pernambucano hoje, né? Na nossa época de criança, a gente tinha o hábito assim de até ter times fortes do interior, né? O Porto foi vice-campeão 2 vezes, o Vitória de Santo Antão, né? A Associação Desportiva Vitória, que na época era Vitória de Santo Antão, chegou a ter times fortes, o Central chegou a ter times fortes. Mas qual é a realidade do Campeonato Pernambucano hoje? Jogos basicamente sendo feitos em Recife, né? Os times do interior não têm mando de campo, gramados terríveis, né? E como falei, públicos esvaziados e uma cota de R$1 milhão para o esporte. Então, se o esporte, como o principal campeão, como o principal protagonista do Campeonato Pernambucano, inclusive, chega e coloca uma condição dessa, de que, olha, a partir de agora eu vou disputar com o Sub-23, é uma forma, inclusive, de barganhar uma melhora na cota, uma melhora nos gramados, uma melhora na estrutura da competição. Entendeu? Então, o esporte tem carta na manga para colocar sobre a mesa e falar assim, olha, eu posso disputar a tua competição, eu posso dar atenção à competição, mas desde que se torne uma competição organizada e rentável para mim. Hoje não é, infelizmente. Pois é, por falar, obrigado, galera, que está parabenizando aí, inclusive brincaram, né, dizendo, será que o Flamengo vai recorrer desse reconhecimento da Eu Pratico Esporte TV no Campeonato Brasileiro? Eu espero que não, mas se for, a gente vai pro pau mesmo e vai provar que a gente é campeão de fato e de direito também na Eu Pratico Esporte TV. Fala, nação rubro-negra, promoção 100 mil inscritos na Eu Pratico Esporte TV, tá um sucesso.
e você concorre a prêmios oficiais do Esporte Clube do Recife, como calções, agasalhos, camisas, relógios do Esporte Clube do Recife e até mesmo um Apple Watch Série 7 GPS. Vem pra cá, eu pratico Sport TV, tudo sobre esporte e futebol. Instruções na nossa programação.